Fala, torcedor vascaíno. Nesse vídeo você vai conferir a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje às 21h45 em São Januário pela Copa do Brasil. Felipe Coutinho sofre lesão em treino e ficará fora dos gramados por 4 semanas. Árbitro da partida está definido e narrador também para quem vai assistir de casa. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. E nesse vídeo você vai conferir as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o Felipe Coutinho. A notícia que surgiu ontem foi que o urgente da Alina Stari é que urgente, Felipe Coutinho sentiu desconforto no treino de ontem. Então, se foi no treino de ontem, essa informação é de ontem, no caso. Então, se foi no treino de ontem, hoje é dia 6, foi no dia 4 que o Felipe Coutinho sofreu esse desconforto no treino. E aí o meia deve desfalcar o Vasco contra o Atlético Goianiense e Fluminense. Então, é uma notícia muito triste pro torcedor vascaíno. A gente criou muita expectativa no jogador. É um jogador que, sem dúvidas nenhuma, tem muita qualidade, a gente sabe disso. É um cria nosso que a gente fez uma festa enorme, lotou São Januário para receber o jogador. E infelizmente, desde que o Felipe Coutinho foi contratado e ele tá sendo relacionado, o Vasco perdeu. Por incrível que pareça, cara, realmente o Vasco perdeu os jogos em que o Felipe Coutinho estava relacionado pelo menos na partida. Então, cara, infelizmente teve esse azar. O Felipe Coutinho ainda não teve o sabor da vitória em São Januário, em lugar nenhum, com a camisa do Vasco ainda nessa sua volta. Mas tomara, cara, tomara que o Vasco ganhe o jogo de hoje, fique tranquilo nas oitavas de final. Sábado já tem clássico contra o Fluminense, então é muito importante. Infelizmente teve essa lesão do Felipe Coutinho. E aí, seguindo sobre o Coutinho, logo em seguida teve a informação da lesão dele e por quantas semanas ele vai ficar de fora. E aí tá ali, segundo o M. Vasconcelo, do Atenção Vascaínos, Felipe Coutinho deve desfalcar o Vasco por cerca de 4 semanas. Então, um mês, vamos se dizer. O meia não tinha indicativo de risco de lesão e a progressão de carga acontecia dentro do planejado. Então, o que diz na matéria é que ele não tinha previsão de risco, nem previsão de lesão, nem nada do tipo. E por isso, o Vasco estava colocando o jogador ali para se readaptar ao ritmo de jogo. E infelizmente aconteceu esse azar do Felipe Coutinho se machucar, cara. É um azar que a gente teve. É um jogador muito importante para todo mundo, para o torcedor vascaíno. É um jogador que a gente fez uma festa enorme e infelizmente acabou se machucando, mas espero que ele volte em boa forma. Ele que a gente estava vendo não estava em boa forma, mas espero que ele volte em boa forma e se adaptar de volta o jogo, né? Ele deve ficar de fora ali contra o Criciúma, contra o Fluminense, então contra o Atlético Goianiense no jogo de hoje, obviamente. E aí a gente vê ao decorrer da semana as notícias que vão surgir, tá bom? Vamos falar agora sobre a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. Essa aqui é a provável escalação do Vasco. Cara, eu fiz uma live ontem, para quem não assistiu, passa lá, deixa seu like e assiste lá a live, que foi muito importante debater sobre alguns assuntos. E na live a gente comentou sobre o Léo. O Léo é um zagueiro que está sendo muito contestado pela torcida, todo mundo sabe disso. É um jogador que é limitado realmente e que falhou no último jogo. Querendo ou não, aquela falha dele foi crucial para o empate do Bragantino, para o Vasco não sair com a vitória, foi muito crucial. E, pô, com 4 minutos de jogo, ele sofreu aquela falha ali, e aí o time já começa o jogo na pressão, com a torcida vaiando ele. É ruim para ele, pro Vasco, para todo mundo. Então, cara, eu não acho que essa provável escalação é do GE. Tá bom? Uma informação muito importante que é do GE, uma fonte que é muito segura, que é importante, é do Globo, do GE Globo. E a informação que teve é o goleiro. A provável escalação é Léo no gol, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga, Maicon e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de volante, Matheus Cocão e Hugo Moura, no meio campo, Dimitri Payet comandando o time, na ponta esquerda o David e na ponta direita o Adson, e no ataque o nosso capitão, nosso Argentina, nosso Verratti. Cara, vamos falar sobre um pouco dessa provável escalação do Vasco. O que eu acho, vou dar minha certa opinião. O Léo está sendo muito contestado pela torcida. A Força Jovem emitiu uma nota oficial no seu próprio Instagram,
contra o Léo realmente. Então a gente tem esse problema ainda que é o Léo. Na nota da Força Jovem, se você for ver lá, ela tá pedindo o Lincoln, que é um zagueiro que estreou contra o Internacional no Beira-Rio e acabou fazendo gol. Então, um zagueiro em que demonstrou pela primeira vez que ele entrou em campo com a camisa do Vasco como titular, ele acabou surpreendendo, ele acabou fazendo gol e tudo mais. Então, o que eu acho? Talvez ali o Léo não seja titular. Então, poderia ser quem ali? O Lincoln, talvez. Não sei. Depende. Então, ali a gente tem a volta do Matheus Cocão, que ficou fora do último jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E o Paulo Henrique na lateral direita também. Então, a volta desses dois jogadores é muito importante, muito crucial. Pro jogo de hoje, a gente ficou fora do jogo Paulo Henrique, Matheus Cocão, Lucas Piton e o Pablo Verrete. Ficou fora do último jogo. Então, cara, são como que se fala? São jogadores muito importantes, cara. Muito importantes pro Vasco. Eu tenho certeza absoluta que se o Paulo Henrique tivesse no jogo contra o Bragantino, Lucas Piton, Matheus Cocão, eu tenho certeza que o Vasco ganharia o jogo, cara. Porque ali o Lucas Piton cruza bem, o Verrete principalmente. Se tivesse no jogo ali, cara, eu tenho certeza absoluta que a gente sairia vitorioso daquela partida. A gente jogou com o Puma, que é um lateral muito limitado. O Paulo Henrique não é um baita de um lateral, mas, cara, tá fazendo uma ótima temporada. O Lucas Piton é um baita de um lateral. A gente jogou com o Vitor Luiz. No ataque, a gente jogou com o nosso menino, o GB, acabou fazendo gol e tudo mais, mas, pô, a gente não tem nem comparação com o Pablo Verrete, o que o Verrete participa do jogo e tudo mais, não tem nem comparação disso. Mas essa é a provável escalação do Vasco. O Matheus Corgão, o Matheus Carvalho está sendo muito importante na temporada do Vasco, então uma ótima volta também. Então, cara, vamos tentar ganhar esse jogo. Tentar não, a gente vai ganhar esse jogo se Deus quiser. Tomara. Essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje contra o Atlético Goianiense, tá bom? Então, cara, tem essas novidades, essa volta desses jogadores que é o Lucas Piton, Paulo Henrique, Matheus Carvalho e Pablo Verrete como titular, tá bom? Então, a gente estava na esperança de ter o Paê, Verrete e o Coutinho, mas infelizmente, por essa lesão do Coutinho, não vai ter essa estreia ali de titular deles três jogando junto, pelo menos um tempo, a gente não viu ainda. E a gente tá ansioso por isso, cara. A gente tá ansioso porque são jogadores muito importantes e que ajudam muito. O Payet tem demonstrado muito bem, cara, muito bem fisicamente. Entrou muito bem no decorrer dos jogos. O último jogo agora contra o Bragantino jogou muito bem. Saiu ovacionado pela torcida. Então é um jogador que tá voltando com o seu físico de novo. É um jogador muito importante que faz total diferença no time do Vasco. Então, cara, eu espero isso, eu espero que o Vasco consiga ganhar o jogo de hoje. É muito importante essa vitória para melhorar o ambiente da torcida, com o elenco e tudo mais. Sábado tem um clássico muito importante contra o Fluminense, então é um jogo muito decisivo também. Então a gente precisa dessa vitória, crucial o Vasco ganhar o jogo de hoje, tá bom? Se não ganhar, cara, vai ser aquela confusão que a gente sabe. Por mais que seja, o time do Vasco é limitado, mas, pô, a gente é muito melhor. Tem um elenco muito melhor do Atlético Goianiense. E todo mundo sabe disso, tá bom? Vamos falar agora sobre o árbitro da partida. O árbitro da partida é esse senhorzinho que tá na tela aí. É o Braulio da Silva Machado. Será o árbitro do jogo de volta Vasco Atlético Goianiense, tá bom? Que é o jogo de hoje. Braulio só apitou um jogo do Cruz Maltino na temporada. O clássico dos bilhões pelo Brasileirão. Então, ele apitou um jogo em que o Vasco perdeu muito feio. A gente perdeu de 6-1, não sei se vocês lembram, a gente perdeu de 6-1 pro Flamengo. Ele foi o árbitro dessa partida, tá bom? Inclusive eu tava presente nesse vexame, essa partida horrível, ridícula do Vasco, tá bom? Então, informação muito importante pro torcedor vascaíno. Esse é o árbitro da partida, o árbitro que vai comandar o jogo do Vasco Atlético Goianiense. É uma notícia muito importante que o torcedor sempre fica preocupado para saber quem vai ser o árbitro da partida e tudo mais. Então esse aí é o árbitro da partida pro jogo de hoje, tá bom? É um árbitro que apitou somente um jogo do Vasco no ano, que é contra o clássico, no clássico de 2 milhões Vasco e Flamengo, tá bom? Que a gente perdeu de 6-1 inclusive. Não quero nem lembrar disso, cara. E agora a gente vai falar para quem vai assistir de casa. Quem vai assistir de casa tem o narrador da partida. A última partida de ida foi
a Renata Silveira, se eu não me engano o nome dela, que narrou o jogo. Muita gente, ela é muito criticada e tudo mais pela rede social, porque muita gente não gosta da narração dela. Eu, particularmente, não gosto tanto, não gosto mesmo da narração dela. Eu acho que ela não consegue trazer emoção pro jogo. E aí, o narrador dessa partida, ela estava cotada para narrar esse jogo de agora, só que houve uma mudança. O porquê a gente não sabe, mas teve essa mudança. E aí, segundo narradores BR, o Gustavo Villaine narra a partida decisiva entre Vasco e Atlético Goianiense pelas oitavas de final, pela Copa do Brasil, na TV Globo. Então, na TV Globo. Na próxima terça-feira, às 21h45, transmissão para Rio de Janeiro, Goiás, Acre e diversos estados aí que vocês estão vendo aí, tá bom? Então vai passar em diversos lugares esse jogo muito importante para o Vasco, para o torcedor vascaíno, Vasco e Atlético Goianiense. São Januário tá esgotado, ingressos totalmente esgotados. Então, cara, tomara que o Vasco ganhe o jogo de hoje. Eu espero que o Vasco ganhe, de verdade mesmo. Que não seja esse vexame novamente, igual a gente passou no último jogo. Não vai ser, se Deus quiser, não vai acontecer esse vexame novamente. Tá bom? Muito obrigado se você ficou até agora, acompanhou o nosso canal. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. Eu provavelmente vou trazer uma live pré-jogo, trocando uma ideia com vocês. Tudo antes do jogo do Vasco Atlético Goianiense, tá bom? Então fica atento, fica ciente aí, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, valeu? Ou a live de hoje logo mais. Tamo junto.